vamos lá. A irmã Silvinha, ela desenhou a irmã Narcisa como ela vê a irmã Narcisa, certo? Ela desenhou a irmã Narcisa, com cabelo grande, vestido, sapato de salto. A irmã Narcisa usa salto, gente? Não. A casa da irmã Narcisa e um jardim. Ela falou que lá não tem jardim, né? Flores. Isso. Jardim com flores. Isso aí. E a irmã Narcisa se desenhou. Ela com vestido, né? Do jeito que ela se vê. E aí, a nossa palestra de hoje, ela vai falar sobre identidade com propósito. Tá? Só que para a gente ter identidade com propósito, a gente precisa ter foco. Então, eu quero todo mundo focado aqui, tá? O foco, ele nos leva onde a gente precisa chegar. Sem foco, a gente não chega. A gente tenta, mas não vai. Tá bom? A irmã Narcisa, aqui, ela se reconheceu como? Uma senhora, com o vestidinho dela, saia, e é isso. Mas a irmã Narcisa é só isso? Não. Não é. Ela não é só isso, eu tenho certeza disso. Por outro lado, a Silvinha desenhou a irmã Narcisa, em até determinado momento ali, né? Algo que parecia que a irmã Narcisa, cabelo comprido, de vestido, porém, a irmã Narcisa não usa salto. Na casa dela, ela falou que não tem um jardim de flores, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Nós nos olhamos e determinamos que nós somos X. Eu sou isso e sou só isso aqui. E, por outro lado, às vezes as pessoas ao nosso redor, elas olham para nós e nos veem de uma outra forma. Porque a Silvinha viu uma irmã Narcisa diferente. Né? Uma irmã Narcisa de salto, então, irmã Narcisa. Pensou? Então, nós somos assim. Às vezes, o olhar que a Camila tem sobre mim, não é o mesmo olhar que a irmã Débora tem sobre mim. E qual que é a minha identidade? Qual que é a identidade de cada uma de nós? Né? Todo mundo tem identidade, né? Ninguém gosta da foto, para começar. Mas todas nós temos. Isso aqui é para mostrar quem nós somos para o governo brasileiro. Né? Porque se for para outro país, é passaporte. Aqui no Brasil é identidade. Como você se identifica? Identidade. Tá bom? Só que muitas vezes, o que acontece? Tem situações na nossa vida e fazem isso aqui, ó. E aí eu não é Tatiana, mas não dá para ver direito mais. Porque vai tampando quem eu sou. Vai escondendo quem eu sou. Tantas situações emocionais como situações espirituais. Tá bom? Aqui. A identidade, tem meu nome, mas ninguém consegue me ver mais. Sou eu. Pertence a mim, a digital é minha? É, mas você não consegue me ver. E nessa noite nós estamos aqui para fazer isso aqui, ó. A gente vê quem cada um de nós somos, cada uma tem sua própria identidade. Deus não fez cópia. Deus não fez digitais iguais. Cada uma de nós temos a nossa própria identidade. Ainda que tenhamos passado por traumas, ainda que tenhamos passado por problemas, ainda que no nosso dia a dia a gente sofra, porque às vezes a gente sofre, né? Tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está sofrendo, mas nós precisamos entender quem nós somos. Eu não posso ser alguém que alguém determina que eu seja. Eu tenho que ser aquilo que Deus quer que eu seja. Tá bom? Ah, mas por que Deus... É porque eu tenho que ser o que Deus quer que eu seja. Porque quem criou a gente foi Deus. Né? Quem fabrica uma máquina de lavar roupa determina para ela que tem que ser uma máquina para lavar roupa. A máquina de lavar roupa ela nunca foi criada para lavar louça. Né? E assim é o Senhor nosso Deus. Ele nos criou com uma determinação. Para começar aqui, gente, eu vou ler Salmos 139. Eu acho muito importante a gente trazer também a palavra. Todo mundo que está aqui já me conhece? Todos já me conhecem? Já? Sim. Salmo 39, versículo 13 e 14.
139, versículo 13 e 14. 139. Isso. Eu vou ler aqui para vocês. Tu formaste o interior do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo, maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Quem que te teceu? Quem que te formou? Deus. Então foi Ele que colocou algo em você, né, para começar a vida. Né? Então o Senhor Deus nos formou. Pode sentar, minhas amadas. Então eu começo a fazer uma pergunta aqui. Quem sou eu? Quem é você? Quem é a irmã Márcia? Quem é minha mãe? Talvez de todos aqui, né? Quem conhece mais sou eu. Será que nós somos só aquilo que nós aceitamos que as pessoas rotulam em nós? Ou será que eu sou somente aquilo que a cultura, que a sociedade cobra de mim? Será que eu sou só mãe, filha? Quem é avó? Quem é secretário do trabalho, secretária? Às vezes nós só nos vemos com os nossos papéis sociais. E é isso. A pessoa pergunta, o que você é? Ah, eu sou terapeuta. Ah, uma faixa, o que ela é? Eu sou missionária da igreja. Nós só somos que os papéis sociais os quais nós recebemos na nossa vida. O papel social, gente, é ser filho, ser mãe, é ser terapeuta, é ser secretária, é ser vendedora, é ser pastor, é ser missionário. São os papéis sociais, né? E aí, muitas vezes, nós nos limitamos a esse papel. E aí a pessoa te pergunta, quem é? Se eu perguntar para cada uma de vocês aqui, quem você é? Será que vocês vão saber me falar? Camila, quem que você é? Ai, Jesus. Eu sou quem eu sou, quem eu sou. Uma palavra, eu vou dar cada uma vai falar uma frase aí. Quem que você é, Camila? Filha. Isso. Missionária Fátima. Serva. Amém. Márcia, quem você é? A senhora é? Eu sou filha do Pai. Eu sou uma varoa. Amém. Sou filha do rei. Irmã Silvinha. Eu sou de Jesus. Amém. Só meu filho. Esqueci o nome, fugiu. Érica. Quem você é? Amém. Aila. Alegre. Vai lá. Comunicativa. Mãe. Espontânea. Débora. Otimista. Isso aí. A mocinha bonita ali no colo da mamãe. Determinada. Dani. Márcia. Eu sou mãe. Corajosa. Elaine. Fiel. A mocinha de rosa. Depois a próxima. Você. Filha de Deus Altíssimo. E a última irmã. Tímida. Tímida. Que gracinha. Porque normalmente a gente não ouve, né? Tímida. Eu sou tímida. Então, cada uma de vocês aí falou alguma coisa que vocês são fora do papel social de vocês. E isso é muito importante. Isso começa a mostrar um pouquinho da identidade de cada um. Tá? A nossa identidade ela começa a ser formada a partir do momento em que o Senhor nos concede ali no ventre da nossa mãe. A gente ainda, Lourenço ali, já tem uma identidade. Então, dentro do ventre tem neném que é mais quietinho, tem uns que mexem mais. Por ali você já começa a entender mais ou menos o neném que está vindo. Né? Já tem uma identidade. Só que, infelizmente, a sociedade hoje, nós aceitamos e acostumamos a aceitar o que as pessoas rotulam de nós. Aí eu passo a ser o que as pessoas acham, e não aquilo que Deus quer que eu seja. E não aquilo que de fato eu tenho que ser. Entendeu? Aí a pessoa fala assim,
assim, ai, irmã, eu não acho que você canta tão bem, não. Aí você põe na cabeça, eu não canto bem, não. Não vou falar lá com o pastor para não me convidar mais para cantar na igreja, porque eu não canto bem, não. Mas às vezes a irmã canta bem. E às vezes a irmã talvez nem cante bem, mas ela gosta de louvar. É um negócio que ela está na casa dela, está louvando o tempo todo. Faz parte dela, entende? Tem pessoas que dentro de casa, né? Está fazendo as coisas e estão louvando. Paz, Senhor. E tem pessoas que estão dentro de casa e estão fazendo as coisas sem louvar. Não é isso? Faz parte da identidade da pessoa gostar de louvar, gostar de cantar. Mas aí de repente ela para, mesmo dentro da casa dela. Porque alguém um dia falou para ela que ela não canta bonito. Você não canta bem, não. E aí você deixa de cantar. Então, gente, a nossa identidade, ela não está ligada, nem formada, e nem deve estar ligada à cultura. Assim, a cultura. Ai, porque na cultura que eu vivo, no país que eu vivo, na cidade que eu vivo, no estado que eu vivo, é cultural eu ser assim. Todo mundo é assim. A nossa identidade não deve estar firmada nisso. A sua identidade também não deve estar firmada nos papéis sociais, nas redes sociais. Hoje as redes sociais, elas, né, pedem tanto da gente, né? E aí você coloca um filtro, né? Eu que o diga. Você coloca um filtro para você aparecer mais ou menos bonitinha. A pessoa fala assim, não, amiga, você acorda maquiada. Né? Porque você põe um filtro, você nem precisa de maquiar. Mas é por quê? Porque as redes sociais hoje nos exigem, entre aspas, viver dessa forma. E aí você começa a viver uma vida baseada no que as pessoas determinam de você. E aí você acredita que você é aquilo ali. Pronto. Eu sou essa pessoa e eu vou seguir minha vida dessa forma. Isso, gente, não está certo. Sabe por quê? Porque se a gente continuar fazendo assim, daqui a pouco vai ser igual robô. Todo mundo igualzinho, todo mundo fazendo igualzinho, todo mundo andando enfileiradinho. Daqui a pouco todo mundo vestindo igualzinho. E se você não vestir igual, todo mundo te vê, né? Aí fala assim, aquele ali é problemático. Se você não falar igual as pessoas falam, aí você é problemático. Hoje eu falei com a minha filha assim. Ela me perguntou. Eu falei para ela assim, não, agora eu tô com uma mania desse povo, não sei se vocês já viram. Descolorir a sobrancelha. O que é isso, gente? O povo estava na internet ouvindo, descolorir a sobrancelha, meu povo. Descolorir. Aí a pessoa se maquia e fica linda, mas sem sobrancelha. Aí eu falei para ela assim, é perigoso a gente seguir o que as pessoas determinam. Porque aquilo ali, gente, vai forjar a minha identidade. Vai cantar quem de fato eu sou. Eu deixo de ser Tatiana para ser o que a sociedade me determinou. E aí, qual que é o propósito da minha vida? Ser o que a sociedade quer? Fazer o que a sociedade manda? Identidade é algo muito, muito, muito sério. Porque quando eu não sei quem de fato eu sou, eu vivo insegura. Quando eu não sei quem eu sou, eu vou fazer mais do que os outros falam, determinam. Eu vou precisar sempre da aprovação de todo mundo para me fazer. Aí eu preciso saber se fulano. Não estou falando, claro que tem coisa que a gente vai resolver na nossa vida, a gente vai pedir orientação do pastor, né, da missionária, dos irmãos, dos nossos líderes. Não é isso que eu estou falando, vocês estão entendendo. E aí, a gente vai deixando de ser. Porque a gente para de pensar, eu não preciso pensar mais não. Eu vou fazer só o que as pessoas acham que é melhor para mim fazer. E aí você começa a ficar com fardo sobre você, porque você não é aquilo. Você não é aquilo. O seu propósito não é ser daquele jeito. Entende? O seu chamado não é daquele jeito. O que é propósito? O que é propósito? É saber qual é o projeto da minha vida, para que eu fui chamada, para que eu fui escolhida, para fazer o quê? Cada um de nós temos propósito na nossa vida. E os nossos sonhos também estão dentro do nosso propósito, né, gente? Não é isso? Agora, quem nunca passou traumas? Quem nunca teve traumas? Quem nunca teve
dificuldade, quem nunca passou por perdas, que às vezes é difícil de lidar. Tem muitos de nós que às vezes nós passamos por essas coisas e parece que dá uma mexida na nossa identidade. É mais ou menos assim, até aqui eu andei, legal, mas passei por um trauma, depois daquilo ali nunca mais eu fui a mesma. Não consigo ser a mesma, e é como se aquilo ali me travou minha vida, ou eu fiquei parada ou eu retrocedi para trás, voltei. Às vezes acontece isso na nossa vida, por causa de traumas, por causa de feridas. As comparações também, elas travam a nossa identidade. Porque eu começo a me comparar com um, com outro e não vou fazer nada. Porque é tanta comparação que você fica travado. Você fala assim, eu não consigo ser igual a Érica. Consigo fazer um bolo igual a da Érica. Mas eu não vai fazer um bolo, entendeu? Mas o da Érica é maravilhoso. Não me fala que o bolo dela me fala. O bolo dela é maravilhoso. E aí eu não consigo, por causa de comparação. Então, traumas na nossa vida, eles precisam ser tratados. Eles precisam ser curados. Porque vira muralha. Às vezes ele começa desse tamanho aqui, ó. E aí você vai deixando. Ah, mas eu vou contar vou procurar uma terapeuta, vou procurar um psicólogo para falar que eu estou sofrendo por causa disso. Ah, pra quê? Não, tá na minha mesmo. E aí você vai vivendo, só que você vai vivendo com a sua identidade meio ofuscada, porque aquilo ali te travou. E aí você não consegue mais ser o que de fato você já foi um dia. Aquilo que você de fato foi. Então assim, traumas, feridas, a necessidade da aprovação do outro o tempo todo, esse tipo de coisa não pode fazer parte da minha e da sua vida. Vai vir ferida? Vai. Mas vai lá e cuida dela. Se você cair e machucar agora, se eu cair aqui e machucar, ralar no joelho, eu vou olhar na hora, vou passar uma água, vou passar. Você cuida, você não deixa ele ser machucado. Por que o machucado da alma a gente deixa? E esse é o pior, porque ele está escondido. E aí você não trata, ele pula para fora, ele pula para o seu corpo. E aí você não trata, ele alcança o seu espiritual, porque ele trava a sua vida espiritual também. Deus fez cada um de nós corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E a sua identidade está só no seu corpo? Naquilo que eu vejo? Eu olho para a pessoa, aquela ali é crente, por causa do jeito que ela veste. Aquela ali não, por causa do jeito que ela veste. Aquela ali maquia, aquela ali não sei se é tão crente assim não. Gente, a nossa identidade não está limitada nisso. Entendeu? Tem muita gente que se veste como crente, mas no entanto não vive como tal. E ao contrário também acontece, né? Tem pessoas que às vezes, eu conheço pessoas que às vezes não estão no meio cristão, não são evangélicas, não congregam em algum lugar, mas tem uma vida de oração, de falar para mim assim, 3 horas da manhã eu acordo todo dia para orar. Eu oro para ser verdade. Eu fico assim, a pessoa não congrega em lugar nenhum. E aí? Só que nós julgamos a identidade, né? É mais fácil olhar e falar assim, mas ela tem uma tatuagem. Menina, o que é isso? Então, assim, a nossa identidade não se limita ao nosso corpo, ao meu visual. Claro que a gente tem que ter ordem da essência, né? Isso a gente falar. Mas a minha identidade também não se limita à minha alma. As minhas dores, as minhas alegrias, a minha tristeza, os meus traumas. Porque às vezes eu estou indo bem, mas acontece algo, me trava ali. E eu fico doente na alma. Se eu cair, igual eu falei, se eu cair, eu não vou passar álcool, vou limpar uma ferida, vou. Então, se minha alma está doente, eu preciso limpar a doença. Precisa ser curado, precisa ser tratado. Às vezes tem um machucadinho pequenininho assim, gente. Ó. Você nem dá importância para ele. Quando você vê, o negócio virou um... Eu passei por isso um dia desses. Vou contar uma experiência. Meu pé, um dia eu falei assim, nossa, parece que meu pé rachou. O que é isso? Achei estranho. Falei, como é? Passei umas pomadas assim. O que meu pé rachou? Você está doendo? Deixei pra lá. Passei pomada. Foi, estou indo pra lá, pra cá. Aí passou acho que uma semana, 10 dias.
Aí já não estava me incomodando, como se estivesse rachado. Aí quando eu fui olhar, eu fui pisar assim, deu uma dorzinha, acho que eu pisei meio de lá. Eu falei, mas o que é isso aqui no meu pé? Aí eu olhei, gente, tinha um negócio preto, um tamanho de um bicho de pé, que eu não sei onde que eu peguei isso. Eu não sei onde que eu peguei. Eu falei, gente, onde que eu peguei esse negócio, meu Deus do céu? Eu não fui onde tem galinha, eu não fui onde tem porco, porque é assim, vocês sabem. Mas ele estava tão grande. Quando começou a me incomodar, eu não percebi o que era. Aí a mãe já chegou ao trabalho e falou assim, mãe, aqui, mãe, meu pé, você tem que tirar pra mim. Aí vai ficar aí, foi limpar e tirou. Deixou um buracão, tá, gente? Não era pequeno, não. Eu fiquei tão impressionada que eu tirei foto, tá no celular. E aí, eu tô falando isso por quê? Porque às vezes acontece isso com a gente, um bichinho de pé. Quando ele entra, ele diz, você não vê, não. Você não sente. E quando passa o tempo, ele vai ficando grande, ele vai corroendo a carne da gente ali, né? E às vezes uma pequena ferida na sua alma vai corroendo. E aí vai ficando grande, você se torna marca, às vezes você se torna atrevida por causa da ferida. Você se torna orgulhosa, porque você não quer que ninguém chegue em você mais. Porque o dia de ferir, a partir de hoje eu não aceito. Ninguém fala nada comigo. Mas por quê? Porque eu estou ferida, né? Mas às vezes eu não falo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não deixem que a identidade de vocês venha a ser tampada, escondida, por causa dessas coisas. A gente não pode ter uma identidade assim. Porque tudo isso que eu estou falando aqui é sobre mim e sobre vocês, tá bom? Mas cada um tem uma experiência, né? Vocês conhecem pessoas que às vezes precisam da aceitação do outro o tempo todo? Se não tiver aceitação, não vai falar, não vai fazer? É triste. Como se a pessoa não vivesse a própria vida. E vocês conhecem pessoas que vivem a vida do outro? O tempo todo? O que o outro faz, eu faço. Se o outro não for, eu vou não. Se o outro fazer, eu vou fazer também. Se o outro comer isso aqui, eu passo a comer também. Gente. Nem quem nasceu gêmeos idênticos, nem quem nasceu gêmeo foi gerado na mesma placenta, a digital deles não é igual. E nem a fisionomia, por mais idêntico que eles sejam, vocês vão ver alguma coisa diferente. Vocês vão ver, um detalhe ali é diferente, não é? A identidade deles não vai ser a mesma. É verdade, é diferente mesmo. Eu tenho dois filhos gêmeos. E eles são diferentes mesmo do outro, sabe? Sim, caráter. Principalmente o caráter. Por quê? Porque cada um é cada um. Aí eu colo no fulano e vou ficar fazendo tudo que o fulano faz. Eu vou copiar a vida de fulano. Aí tem aqueles também que tem inveja, né? Copia de longe, né? Fala assim, eu quero ser igualzinho aquela ali, tem um cabelo assim, eu quero ter um cabelo igual. E aí tem os que fazem de longe, tem os que colam mesmo, né? É aquela coisa. Nós, quando a gente convive muito com alguém, normalmente a gente vai pegar uma mania, um trejeito, um jeitinho de falar, né? Do outro. Mas são pequenos detalhes. Agora, quando você começa a ser cópia do outro, o negócio é diferente, é esquisito. Deus não fez, por acaso, Deus fez máquina de xerox para fazer ser humano igual? Não fez. Né? O Senhor não fez uma máquina xerox e falar assim, a partir de hoje na Terra tem uma máquina de xerox. Vou pegar missionário de máquina, vou pegar e passar lá, vai sair outra igualzinha. Deus não fez isso. O ser humano tentou inventar o tal do clone. Não consegue. Por quê? Porque nós somos únicas. Cada uma de nós somos únicas. E ponto. Se você vê que tem alguém te colando muito, se você vê que tem alguém. Se você vê que tem alguém te colando muito, você não vai chegar perto da irmã e falar assim, aqui, você está me imitando demais, não vou fazer isso, né? Deixar a irmã constrangida. Mas você fala assim, Senhor, tem um negócio me incomodando, né?
A gente pode falar com o Senhor. Né? Tá copiando tudo que eu faço. E aí? Né? Me mostra o Senhor. Porque, gente, nem eu nem vocês estamos livres de olhar para uma pessoa e admirar tanto e aquela admiração passar até ver a inveja. A gente tem que ter cuidado. Porque às vezes a gente acha que a ferida é só no outro. Que é só o outro que vai ter trauma. Eu não. Eu sou crescida espiritualmente. Eu sou madura. Todos nós somos sujeitos a sofrer, não é? A Bíblia não fala que tem tempo para sofrer e tempo para sorrir. Ele não fala que tem tempo para sofrer só com uma parte dos irmãos e das mulheres, não é para todo mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Não existe aquela pessoa, não existe, eu como terapeuta falo para vocês, não existe ninguém que não tenha passado uma infelicidade na vida. Não existe ninguém que não tenha passado uma dor. Só que tem pessoas que conseguem lidar com mais facilidade. E tem pessoas que têm maior dificuldade. Tem pessoas que quando perde alguém da família, sofre, mas entende. E consegue viver a vida sem aquela pessoa. Tem pessoas que entram num luto eterno e ficam ali. E eu vou julgar a pessoa por isso? Não posso. Nem ver. É a dor da pessoa, tá bom? Eu vou ler para vocês aqui. Gente, isso aqui é muito legal. Lucas capítulo 15. Todo mundo conhece. Filho pródigo, né? Todo mundo conhece esse tal desse menino. Eu vou ler, não precisa ler uma parte, pode ficar sentado. Eu vou ler alguns versículos para vocês, só para a gente entender essa questão de quem nós somos, tá? Tati, mas você é terapeuta, psicanalista, fica lendo a Bíblia? Eu fico. A maioria deles não vão na minha área, mas eu vou. Eu também sou teóloga e eu amo a palavra. E eu acho assim, que a Bíblia, ela nos ensina sobre todas as coisas. A Bíblia me ensina até matemática. Né, dona Ila? Nossa amada irmã que conhece de finanças. A Bíblia te ensina matemática. Então, por isso que eu vou utilizar a Bíblia, tá? Todo mundo sabe a história do filho pródigo. Ele saiu, né? Pediu o pai a herança dele antes do tempo. O pai bondoso entregou. E ele foi. Capítulo 15, eu vou ler aqui para vocês, aqui, versículo 14. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. Aqui está falando do próprio filho, o filho pródigo, tá, gente? Porque eu estou dando uma acelerada para a gente ler todos os versículos, tá? Uma grande fome. E ele começou a passar muita necessidade. Então, ele começou a sofrer. Porque quando a gente passa necessidade, gera um sofrimento, não é? Não tenho a conta para pagar amanhã, não tenho dinheiro. Preciso comprar um remédio, não tenho dinheiro. E nem sei como que o dinheiro vai vir. A gente vai ficando, vai dando uma angústia na gente, né? Uma preocupação. E aí o filho pródigo começou a sofrer aqui. Com certeza, antes disso aqui, ele estava super feliz. Recebi minha herança, entendeu? Agora eu posso viver minha vida. E vou viajar. Vou lá para a África. Recebi minha herança, vou ser feliz. Né? Até que chega lá uma fome, aí você fala assim, como que eu saio desse lugar? E é isso que aconteceu com ele. Aí ele começou a sofrer. Vamos lá. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar de porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens e alfarrobas com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caiu em si e falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para o meu pai.
ele caiu em si. É como se ele falasse assim, peraí, eu sou filho de um fazendeiro, sei lá o que o pai dele, administrador. O pai dele tinha empregados, né? Então era um homem que tinha posses, certo? E aí o filho pródigo, quando ele sofreu, dinheiro acabou, ele passou a ter que comer comida de porco, sofrimento. Aí ele lembrou quem ele era. Você entende? Aí às vezes a gente lembra, aí é quando a gente lembra quem nós somos. Às vezes quando eu passo de necessidade, estou triste, e a gente vai vivendo naquela tristeza. Imagina uma pessoa deprimida, vai viver naquela tristeza. E nada que você fala para ela, você fala assim, mas você não era assim. Antes você gostava de ir na igreja, antes você gostava de viajar. Aí a pessoa fica calada. Porque parece que você não está falando dela, né? Só que quando ela cai em si, ela fala assim, peraí, eu não sou isso aqui. Eu preciso sair disso aqui, porque eu não sou essa pessoa. Eu preciso sair desse sofrimento, eu preciso buscar ajuda profissional, eu preciso buscar ajuda espiritual. É mais ou menos isso que aconteceu com o filho pródigo aqui. Ele lembrou de quem ele era. Quando ele estava vivendo de acordo com o que ele queria, ele deixou a origem dele, ele deixou a estrutura familiar dele para se aventurar, provavelmente se fosse trazido nos dias de hoje, naquilo que a sociedade talvez fazia. Sei lá, vou viver a vida, né? Os meninos de hoje vão pro rolê, né? Ele foi pro rolê, sei lá quanto tempo durou, que talvez a família era uma família cristã, e aí você fala assim, mas tô cansado de ser crente, cansado de ser negócio de cristão, tudo Bíblia, Bíblia, Bíblia. Pega meu dinheiro aí, mãe, e vou viver minha vida. Foi isso que ele fez. Ele deixou a identidade dele, quem ele era, aquilo que foi constituído no caráter dele para viver a vida dele. Mas depois ele sofreu. A Bíblia não me relata como tempo que ele ficou lá na vida boa, entre aspas, mas a Bíblia nos conta que ele sofreu. Tá bom? Aí, gente, ele lembrou do pai. E aí, no versículo 20, e logo em seguida levantou-se e saiu em direção ao seu pai. No versículo 24, você vai dizer. Porquanto, este meu filho, aí aqui ele já encontrou com o pai dele, tá? O pai dele o avistou, peraí, meu filho está voltando. Uau! Né? Eu não sei se todos os pais aceitariam ele com tanta honra e facilidade, né? Tem os pais que aceitaram, mas ele senta aí e fica calado, não ouvia, falando os negócios para si. O pai dele tinha um caráter mais elevado, né? Vamos dizer assim. Quando o pai dele avistou e tal, aí no versículo 24 fala assim, porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Se a gente for olhar no lado emocional, o que seria morto ou perdido? Alguém que está em profunda depressão? Alguém que está extremamente angustiado? Alguém que vive a vida no automático? Porque estou vivendo porque eu estou vivo. O filho pródigo chegou nesse nível de morto, estava morto e reviveu. Ele não estava morto fisicamente, tá? Estava perdido e foi achado. Quantas vezes eu e você estamos com esgotamento emocional? Sabe naquela semana que a gente fala assim, gente, hoje, sinceramente, fala nada comigo, eu estou aguentando ouvir. A gente passa por isso. Quando a gente fala assim, o menino fica calado, que minha paciência está assim, por um fio. Esgotamento, gente. Eu e você vamos passar por esgotamento. Espiritual também. Às vezes espiritualmente a luta está tão grande e se a gente não percebe, porque tem coisas que são espirituais. E aí você vai ficando esgotado, um peso. E aí você fala assim, eu quero buscar Jesus, eu não estou conseguindo. Eu quero amar de madrugada, está difícil. Esgotamento. É estar perdido, estar morto. E a gente tem que cuidar disso. Porque quando chega no ponto de estar morto, é porque o negócio está muito profundo. Entende?
Aí isso não é só uma pequena ferida. Ela foi crescendo, crescendo, e aí você não consegue mais lidar com aquilo. Então, assim, o filho pródigo ali, eu acho interessante isso, porque a Bíblia, a palavra de Deus fala assim, que ele estava passando dificuldade. Aí ele viu quem que ele era. Então ele estava sofrendo. Com certeza a dor dele, o sofrimento dele ali, passar fome e ter que comer comida com os porcos e ainda nem às vezes ter para ele. Os porcos tinham ele não. Imagina a mente de uma pessoa dessa. Até ele cair em si. Até vir um psicólogo, até vir um pastor, até vir um terapeuta te ajudar. Até isso acontecer, pode acontecer muitas coisas e a dor fica maior. E aí, o que acontece com o seu filho pródigo? Ele volta e fala assim, peraí, não, eu tenho um pai que tem trabalhadores, aí a mesma coisa eu falo assim, peraí, eu estou sofrendo isso aqui por causa de uma traição, eu estou sofrendo isso aqui por causa de um luto, eu estou sofrendo isso aqui porque no meu trabalho armaram contra mim, eu estou sofrendo isso aqui por causa de situações dentro da igreja, porque também acontece, porque nós somos todos seres humanos, eu estou passando mal. E aí a gente fala assim, mas peraí, tem um caminho. Eu não posso ficar aqui nessa dor, não. Porque existe um Deus que tira a gente da dor. Verdade. E existe um Deus que também coloca profissionais que pode te ajudar, se quando você sozinho não consegue. Deus é tão perfeito que Ele faz todas as coisas. Só que você não pode ficar ali. Aí o filho pródigo falou, peraí, não. Lá na casa do meu pai tem comida. Vou ficar aqui morrendo? Vou ficar aqui passando fome? Vou ficar aqui vivendo luto? Vou ficar aqui vivendo a vida de perdedor, de mendigo? Pra quê? Só que, gente, muitas vezes eu e você escolhemos viver uma vida de perdedor e de mendigo. Porque as dores, se não tratadas, elas causam isso em nós. E não é só sobre dor, não, tá? É sobre se fechar. Às vezes eu me fecho. Às vezes eu não tenho dor nenhuma. A irmãzinha lá falou assim que ela é tímida, né? Aí até onde vai a nossa timidez? O que a minha timidez impede de alcançar a vida? A gente pode ser tímido, mas a nossa timidez não pode ser maior do que a nossa. Certo? Porque se ela for maior do que a gente vai deixar de alcançar coisas que Deus quer que a gente alcance. Aí seu propósito fica bem distante de você. Então, a gente precisa tratar. Quando eu falo ferida, é ferida, mas não é só ferida não, tá? É muita coisa. E aí, eu vou falar pra vocês aqui, ó. A sua vida para de ter sentido, você tem esgotamento emocional e espiritual, você perde a sua identidade. Já ouviram falar de crise existencial? Isso acontece principalmente com os adolescentes, né? Os jovens. Esses meninos estão saindo da adolescência, entrando para a fase de jovens, eles não sabem se são adultos, se são crianças. Pré-adolescente também. Não sabe se eles são criança ou se eles são jovens. Aí o que acontece? Crise existencial. Eu já tive um paciente meu que falou pra mim assim, eu tô aqui, Tati, na sua frente, mas eu não sei pra quê. Não sei pra que eu existo, não. Eu tô vivo aqui, mas não sei pra que eu existo. Aí você começa a ter essa crise na sua vida, de se questionar, de perguntar a você por que você existe, para que você existe, por que você existe, que não tem sentido estar aqui mais nessa terra. Alguém que talvez até um tempo atrás tenha olhado para você mesmo e falado assim, não tem sentido sim, mas a pessoa começa a achar que não tem mais sentido. Ah, meu marido morreu. Morri junto com ele. Tem gente que fala isso, gente. Infelizmente. Ah, se minha mãe morrer, eu morro. Morri, acabou minha vida. Aí, qual o sentido de você estar vivo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? De não cair nessa crise existencial. Porque quem está em crise existencial está perdendo sua identidade. E aí, quando você perde a sua identidade, você vai fazer o quê? Que a manada faz. Porque você não sabe fazer mais nada. Você não é você mesmo. Se você não tem motivo, você não tem propósito.
Ou você vai ficar na sua casa, dentro do seu quarto, quietinho, ou você vai ir com a manada. E quando eu falo com a manada, é ir para os piores lugares. Aqueles lugares que vão te destruir. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Tá bom? Porque às vezes você vai para o filho pródigo, graças a Deus, né? Que ele voltou e deu certo. Mas tem muita gente que volta. Depois que voltam, a gente precisa tratar. Tem uns que voltam e voltam assim, destruídos. Não conseguem dormir. Tamanho sofrimento na alma. E aí, o espiritual, porque a pessoa perde. É como se a pessoa ficasse em 2 pés, né? Não consegue andar, você não consegue ficar firme em você mesmo. Outra coisa é o viver no automático que eu falei. O que é viver no automático? Eu acordo, levanto, faço café. Imagina assim, abro o olho, vou fazer um café. Pegar o carro, tem que sair trabalhar. Então vou de ônibus mesmo. Trabalhou, voltou para casa, jantei, dormi. Aí acordei de novo. Aí continuo fazendo a mesma coisa. É automático. Simplesmente automático. Você nem sabe mais o que você está fazendo. E quem normalmente vive no automático não tem nem tempo para orar, né? Porque se então nem se tocasse uma oração no automático, ainda você assim, né? Opa, picar agora, né? Às vezes nem isso faz. E aí você vai vivendo no automático, sem propósito. Eu vou vivendo no automático. E aí é aquele negócio, eu vivi, eu nasci a crescer, casar ou não, morrer. Não é isso que as pessoas falam? Ah, para que você nasceu? Ah, nasci a crescer, casar, uns falam trabalhar, ter filhos, morrer. Gente, o propósito da nossa vida não está limitado a isso. Casar é bom, ter filho é bom, trabalhar é bom, congregar com os irmãos também é muito bom. Mas a nossa vida é muito mais que isso. E para cada um de vocês, Deus deu um propósito diferente. Tem irmãs que têm um propósito de ministrar a palavra, de levar cura para as pessoas. Tem irmãs que têm um propósito de ser uma maravilhosa irmã que faz bolos gostosos. É que eu tenho que provar. Entendeu? Deus escolheu ela para isso. E através disso ela fala de Deus. Tenho certeza. Em tudo a gente pode falar de Deus, falar sobre Deus e levar a Deus. Qualquer coisa. Qualquer trabalho. Você pode trabalhar no hiper, você consegue falar de Deus. Mas você é terapeuta, está falando de Deus na sua sessão boa, por que não? No meu trabalho eu posso falar de Deus. Porque Deus, lá no início da palestra, o que eu falei? Quem que nos criou? E aí, se eu fui criada por Ele, eu tenho que agir de acordo com o meu Criador. E quando eu não vou viver de acordo com o meu Criador, todas essas coisas que eu falei aqui, que vão vir sobre mim, sobre você e sobre todo mundo, pelo menos alguma coisa aqui vai vir. Se eu estou debaixo do meu Criador, eu vou saber lidar. Quando sua máquina de lavar roupa, ela dá defeito, você vai levar ela lá no hiper para consertar? Você vai procurar o fabricante. Mesmo que você leve para um o que conserta? Isso, autorizado. Aí eles vão lá procurar o fabricante, o modelo. Você não é assim? Então, é assim que tem que ser a nossa vida. Se eu começar a dar um defeitinho aqui, eu tenho que ir na onde? O fabricante. Primeiramente, irmã, quem tem que vigiar Deus. Isso, o fabricante Deus. Jesus. Isso vai em Deus. Deus. Aí se você sente que eu fui em Deus, mas Deus falou comigo, você procura uma vida profissional, porque você olha para você e você vê assim, eu sozinho não estou conseguindo. Eu clamei a Deus, mas eu sozinho, eu preciso de uma ajuda. Não é vergonha não, viu gente? Sim. Esses profissionais existem porque quem fez eles existir? Deus. Eles não foram fabricados pelo cientista que quer fazer o clone. Deus os fez. Então assim, vai lá, cuida. Não é vergonha. Não é vergonha ir no psicólogo. Não é vergonha ir no terapeuta. A gente tem que quebrar esse tabu que existe.
A gente tem que entender que do mesmo jeito que você vai no médico para cuidar do seu corpo, você vai no psicólogo, no terapeuta, no psicanalista para cuidar da sua alma. Porque sua alma precisa de cuidado. Principalmente na sociedade a qual eu e você vivemos hoje. É tanta coisa, é tanto julgamento, é tanto isso, é tanto aquilo, que você vai vivendo assim, ó. Eu tenho que fazer porque fulano quer que eu faça. E isso é identidade, tá bom? Não existe. Estampado. Vamos estampar a identidade. Alguém já ouviu falar sobre transtorno dissociativo? Às vezes isso acontece conosco. O que é transtorno dissociativo? É viver como se não tivesse a própria vida. Você vive a vida do outro. Ou você vive a sua vida, mas como se não tivesse. Tipo assim, você sai, entra no carro e vai. Aí de repente você fala assim, o que eu vim fazer aqui? Parece que dá um apagão na mente. Às vezes, na nossa vida diária, às vezes parece que dá um apagão na nossa mente. E se isso acontece de forma sucessiva, constante, é um transtorno, tá bom? E tem que ser cuidado. Tem pessoas que vivem esse transtorno porque simplesmente elas tiveram algum tipo de problema emocional e por causa desse problema, a partir dali elas se travaram, se fecharam para o mundo, para as pessoas, para a família, e ela vive, ela respira, vou falar assim melhor, ela respira, mas ela não vive mais, tá? Ela só respira, e aí é um transtorno desassociativo. É o quê? Separar-se de algo. Desassociar de algo. É desassociar de você mesmo. Entendeu agora? Eu sou Tatiana, eu sou comunicativa, eu brinco, eu gosto de falar, eu gosto de brincar, eu gosto de cozinhar, eu gosto de muita coisa. Aí de repente eu paro, passei alguma coisa na minha vida, não tratei, não resolvi. E eu paro de gostar de tudo que eu de tudo que eu gostava de fazer e deixo de ser quem eu sou. Aí se a irmã for lá na minha casa e falar assim, mas Tati, tá aí? Tô. Ô Tati, vem aqui pra gente conversar. Tati. Tati. Então tá, mês que vem eu volto. E aí, Tati, vem aqui pra conversar, mas precisamos trabalhar com você. Não tô afim, não. Então a pessoa quer desabafa, fica aí pra cada pessoa. Aí no final das contas, você nem sabe o que a pessoa falou. Transtorno, gente. Claro que para chegar no transtorno, né, tem um nível. Que às vezes é só o esgotamento, né? Tô cansado, não tô afim de ficar. Não tem ninguém na minha casa hoje, não, gente, vai ficar no meu quarto quieto. Acontece. Mas se é algo que está constante na sua vida, que você parece estar desligado de você mesmo, sabe? Às vezes você até mesmo fala, não, gente, parece que eu me desliguei. Eu não sei nem o que está acontecendo comigo, eu não sei nem porque eu estou aqui. Cuidado. Porque isso aí te leva para outros caminhos. Tá bom? Te leva mesmo e a gente tem que ter cuidado. Porque, já ouviu falar de amnésia? Todo mundo já, né? Amnésia. Perdeu a memória. Né? Esqueceu algumas coisas. Mas o transtorno, a palavra é difícil. Dissoativo, ele faz com que eu e você apaguemos, por escolha própria, determinadas coisas na nossa mente. Não que a coisa está lá no fundo, mas eu prefiro não lembrar. Eu prefiro não lembrar. Aí você prefere não lembrar, ok, mas a coisa existe? Existe. E por causa daquela coisa que você, se você prefere não lembrar, porque não é coisa boa, né? Não te deu um negócio bom na vida. Fala assim, nunca mais eu quero lembrar que aquela pessoa passou na minha vida. Tipo assim, aí, porque não foi bom. Aí você fala, não quero lembrar mais. Mas está lá na sua história, está lá na sua bagagem. E às vezes você reage com outras pessoas por causa daquilo ali, que você acha que você apagou. Você não apagou. E aí você precisa de ajuda. Não é porque você vai apagar aquilo, você vai saber lidar com aquilo. É diferente. E quando a gente não consegue lidar com aquilo, aquilo lida conosco. E aí aquilo nos subjuga. Entendeu? Entenderam, gente? Amém. Então tá. Tá acabando, tá? Filipenses 3:13. Lidem com seus problemas, para que eles não lidem com vocês. Porque se eles lidarem com vocês, eles é que vão ditar as regras.
Eles é que vão comandar a sua vida. Você precisa aprender a comandar a sua vida. Você precisa aprender a comandar a sua vida. Tá difícil? Mas eu vou. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Prossigo para o alvo. Esquecendo de quê? Das coisas que já passaram. E ainda que talvez esteja muito presente ainda na nossa vida, a gente precisa entender que a gente pode cuidar e resolver o nosso problema. A gente precisa entender, cada uma de nós individualmente, pai, o que rouba a minha energia? O que rouba a minha energia? O que rouba a minha felicidade? O que rouba o melhor de Deus na minha vida? O que rouba a minha vontade de estar junto das irmãs? O que rouba o meu ânimo? Às vezes eu vou trabalhar porque eu tenho que ir. Vou com alegria. O que rouba tantas coisas de nós? A nossa energia. O que rouba? São as pessoas? São as redes sociais? São as notícias dos jornais? Eu não sei. Cada um vai saber. Mas isso que rouba a nossa energia, aquilo que rouba a nossa felicidade, aquilo que rouba o nosso desejo de estar na presença de Deus, de orar, o nosso entusiasmo, que rouba a vontade de fazer as coisas com muita excelência, que rouba a minha vontade de ser melhor todo dia. Eu preciso tirar da minha vida. Eu preciso romper com isso. Eu preciso romper com isso. Porque tem coisas na nossa vida, gente, que nos adoecem. Tem pessoas na nossa que são ao nosso derredor ali, ó. Estão ali, mas estão nos adoecendo. A gente precisa olhar e falar assim, o que está trazendo boa energia para mim? O que eu consigo me conectar e me faz feliz? O que traz para mim sabedoria? O que traz para mim equilíbrio? Essas coisas, elas devem permanecer. E aqui em Filipenses, porque a gente precisa prosseguir para o alvo. Prosseguir para o propósito. O nosso alvo nessa noite é o propósito de Deus. Para cada um de nós. Eu preciso prosseguir para o alvo. O apóstolo Paulo falou assim, eu esqueci da coisa para trás, filho, que avancei, porque diante de mim estou e estou indo. Porque eu tenho um alvo. Só que muitas vezes eu e você, a gente está até caminhando. Aí acontece uma situação que eu não gostei. Que me magoou. Entendeu? A irmã fez a festa de aniversário, não me convidou. Aí eu fico parada ali. Absurdo. A irmã postou lá e não me convidou. Gente, talvez a festa era só para ela, a família dele. E aí a partir dali você se estaciona e você não vai mais para frente. E aí, o alvo está lá. E aí o alvo está lá. E parece que ele fica só mais distante de você. Eu e você precisam conseguir esse alvo aí. Deus não te fez com uma identidade própria, linda e maravilhosa, só para você ficar enfeitando a terra, não. Fosse assim, era fácil, né, gente? Tem pessoas que têm chamado diferente. Tem pessoas que têm chamados. Tem pessoas que, além de ter um chamado, 2 chamados, Deus às vezes dá para a pessoa 3, 4 chamados, a pessoa consegue fazer um tanto de coisa. E daí? Mas ela precisa prosseguir para o alto. Porque se você não prosseguir para o alto, você vai ficar estacionado. Se você ficar estacionado no seu problema, minha querida, a sua alma adoece. Tá bom? Procura, durante essa semana, vocês, lindas e abençoadas, fazer uma listinha ali, pega um papelzinho, escreve assim. O que me faz prosseguir para o alvo? E o que tem me feito afastar do alvo? Faz uma lista. Cada um de vocês. E aí começa
a analisar o que te faz prosseguir para o alvo e o que te faz afastar. E aquilo que te faz afastar do alvo, você tem que eliminar. Você tem que resolver aquilo ali. Se é com remédio, é com remédio. Estou falando emocional, tá? Se é com terapia, terapia. Ah, mas terapia é cara. Procura. Procura. Mas você não pode viver a vida desse jeito. Tá bom? Precisa. Se você não cuidar de você, o médico vai vir aqui na sua casa? Não vai sair lá do hospital e vir aqui não, né? Antigamente era assim, né? A gente vê nos filmes, né? O pessoal lá nas fazendas tinha que ligar pro médico vir, né? Hoje em dia não, gente. A gente precisa ir. Se a gente não for, a gente morre. Tá? Então, por favor, vão. Identidade. Mas foco é igual a propósito. Lembra que no início eu falei do propósito? E lembra que eu falei do foco? Ah, agora eu já sei quem eu sou. Eu não vou deixar as pessoas ditarem para mim quem eu devo ser. Quando você entende quem você é, a forma com a qual Deus te criou, e aí sim, eu entendi, agora eu vou ter foco nisso aqui. Porque se Deus me criou assim, se Deus me criou uma Tati falante, eu sou, é porque Ele quer usar minha boca para fazer alguma coisa, gente. Então eu vou buscar em Deus. Foco. Focar assim, eu sou comunicativo, assim, eu gosto de falar, assim, eu gosto de falar. Foco. E o Senhor me mostra para qual propósito eu vim. É assim. As pessoas podem ir nos consultórios aí de psicólogos e falar assim, qual é o meu propósito? O único propósito ao qual nós somos chamados, gente, é o que Deus designou para a gente, não é o que o outro designou. Então eu falo assim, o que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer pão, gosto de fazer arrumar os cabelos, gosto de escrever. Ele vai, assim, então, ele vai falar para você assim, então faz assim, escreve, faz pão, arruma o cabelo. Procura essas coisas aí, meu. Procura em Deus. Às vezes você pode ter várias habilidades, de fato. Mas você tem que ter foco. Aí você fala assim, faz esse tanto de coisa mesmo que você vai conseguir? Não. Uma de cada vez. Um degrau de cada vez. Tá bom? Ai, Tati, eu não estou conseguindo. Não tem problema, gente. Me liga no WhatsApp, me chama no WhatsApp que nós vamos conseguir juntos. Tá bom? Não tem que ter vergonha, não. Pelo amor de Deus. Deus não colocou no meio de vocês aqui também não é à toa, não, né? Tem propósito nisso aqui. Então, assim, eu quero falar com vocês uma coisa. Uma frase que eu anotei aqui, que eu estava meditando aqui nessa palestra, estudando a palestra, eu escrevi aqui até para não esquecer que eu quero falar direitinho. Minha identidade me dá raiz. Meu foco me dá direção. E Deus encontra o meu propósito. E em Deus encontro o meu propósito. Minha identidade me dá raiz. Por quê? Começou lá de onde você foi? Já. Não é só seu pai e sua mãe. Um homem ou uma mulher sozinho não vai fazer. Não vai colocar fôlego de vida em ninguém. Né? Então, Deus coloca lá um fôlego de vida. Pode vir trigêmeos, que cada um é de um jeito. E aí, ali é a raiz. A sua identidade está ali. A sua identidade não está na sociedade, na cultura que você nasceu, nas redes sociais, porque hoje tem que fazer isso e isso e aquilo. A tua identidade está ali, no que Deus colocou em você, desde sempre. E aí, quando você pega aquilo que você é, que você não deixou ninguém roubar de você, que você não deixou ser tampado, apagado, destruído, aí o que você vai fazer? Você vai procurar o foco, porque o foco vai te dar a direção do que você tem que fazer. É tão ruim imaginar assim, não sei se alguém aqui já passou por isso ou está passando, imaginar assim, parece que eu vim para a Terra para nada. Tem sentido estar aqui nessa Terra? Não é ruim a gente parar e pensar nisso? Pensar e falar assim, não tem sentido na vida não. Um vazio, né? Uma sensação de vazio. E aí então você foca na sua vida e pede direção. Para você mesmo, peraí, eu preciso de uma direção. Eu quero fazer faculdade de medicina. Um menino que quer fazer faculdade de medicina. Hoje, digamos que ele está com 15 anos. O que ele tem que fazer? Focar nos estudos. Para ele alcançar o alvo dele, que é o propósito da vida dele ser médico. Não é isso? Então, foco. Não espera, que às vezes a gente espera cair do céu, né? A gente espera
uma nuvem gigantesca se abrir, não que não possa, Deus pode se abrir, e aí Deus vai tirar essa grande dor da minha vida. Tem terapeuta ali, mas eu não vou. E o Senhor falando, vai falar, terapeuta para os outros, não é pra gente doido. Gente, não existe isso. Eu tenho algumas pacientes que falam que terapia é vida. É vida no sentido de te ajudar a viver. Às vezes de te ajudar a organizar a sua vida, de te ajudar a organizar as suas emoções. Porque às vezes está tudo confusa, você não consegue. Às vezes você quer fazer algo, você não consegue. E aí a gente vai descobrir por que você não consegue. E aí quando a gente descobrir, a gente resolve. Em nome de Jesus também. Pelo amor de Deus, né? E em Deus vocês encontram o propósito. Em Deus. Claro que vocês me procurarem, mas qual que é o meu propósito? Eu falo assim, mas vamos descobrir então qual que é a sua identidade. Aí eu falo, depois que nós descobrimos qual que é a sua identidade, nós vamos ver qual que é o foco. Qual que é o seu foco? O que você quer? Nicolas fala assim pra mim, fala Nicolas. Tati, menina Tati, eu quero ser pastor. Eu falei com ele, vamos ler a Bíblia. Pronto. Entendeu? Você ora? Então tá bom. Então já começou bem. Ele é uma criança. Mas ele, por enquanto, o propósito dele de vida é esse. Ele quer ser pastor. Pronto. Para ele ser pastor, começa a estudar a palavra. Começa a congregar, ler a Bíblia, não é isso? Eu quero ser pastor, mas eu vou viver minha juventude, todas as drogas, vou para as palavras. Não que o Senhor não tire alguém de lá e não traga e faça dele um pastor. Certo? Mas só que às vezes você está aqui, ó, no caminho certinho. Aí você resolve dar uma passeada ali igual o filho próximo, você passa o processo, você vai chegar no propósito, vai um pouquinho atrasado, né, gente? Não precisar, você entende? Então, assim, vamos fazer da nossa vida aquilo que de fato vai agradar a Deus e vai nos deixar felizes. Encontrar o nosso propósito. E eu sei que cada uma de vocês aqui sabe qual é o propósito de cada uma de vocês individualmente. A gente sabe. Não precisa da irmã missionária falar assim, tá, seu propósito. Ela pode falar, porque Deus pode usar ela para falar. Porque ela me conhece bastante para chegar e falar. Certo? Tem intimidade. Mas claro que individualmente cada um de nós entendemos para que nós somos chamados. Aquilo que a gente gosta de fazer. Então vamos parar de imitar o outro. Tenha sua identidade própria. Vista a roupa que é sua. Tenha o seu caráter. Não vão viver, sabe, escondendo atrás do outro. Porque normalmente esconde atrás do outro. O outro vai na frente. Eu não quero que perceba que eu também estou indo, eu escondo ali atrás. Porque você não quer que você seja visto. Deixa a sua identidade aparecer. Não tenha vergonha da tua identidade. E se no meio dela ali, tipo assim, na nossa identidade tem os números, né? Os números, cada um tem seu número. No meio desses números aqui tem um negócio assim meio enrolado, vamos resolver para ficar transparente. Mas a gente precisa ter uma vida transparente. Se eu chegar num banco, vou abrir uma conta, minha identidade é bem velhinha. Tá? Quase tudo apagado, eles vão aceitar, gente? Vai mandar eu fazer isso. Aí nós vamos ver com a identidade passada, escondida, uma vida oculta que a gente não sabe o que é. Mostra a sua identidade, mostra quem você é, porque Deus é que te fez. E pronto. Não é sobre ser tímido e não, tá? É sobre nós termos quem nós somos. E é isso. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que vocês não esqueçam, amém? Que vocês não esqueçam de fazer a lista. Tá? Eu vou pegar um negócio aqui, porque eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu tenho que pegar aqui, peraí. Cadê meu pacotinho, gente? Tá aqui. Tá aqui. Essa menina é doida, né? Eu vou brincar com vocês aqui. Tá bom. Aqui eu tenho 3 objetos diferentes. Esse aqui é o quê? Folha 4. Né? Isso aqui é? Papel toalha. E isso aqui é? Papel higiênico. Todos os 3 são papéis. Com? Propósito diferente. Utilidade diferente. Sim. Se cada um de vocês aqui fosse escolher, quem escolheria
o papel 4. Pode levantar a mão. Pode levantar a mão. Só a Bruna. A Ila. Silvinha. 4, 3. Quem escolheria papel toalha? Já aumentou. Papel toalha. E quem escolheria papel higiênico? Aí eu tô escolhendo todos. Aí eu escolhi os 3, gente. Pois é. Então tá. Bruna, o que você escolheria? Dentro do nosso conhecimento de utilidade, eu acho que para mim seria mais útil. Sim. Pode falar, o que você escolheria para papel? Dá pra fazer várias utilidades com ele. Dá pra escrever nele, dá pra usar com papel higiênico também se precisar. Dá pra fazer várias coisas. Dá papel toalha tudo pra gente, né? Tem tudo pra gente. E o papel higiênico? Não, só tem utilidade. Pra tudo a gente usa. Pra tudo, né? O que você escolheu para papel higiênico? Missionário. Mas o papel higiênico, ele pode até ser feio escolher ele, mas ele tem uma utilidade muito especial. Porque se você, a sua intimidade, aí eu vou levar para o lado, Sim. a sua intimidade tem que ser limpa conforme você limpa seu corpo. Isso aí. Se o meu interior for sujo, então meu corpo é todo sujo. Então o higiênico, sim, os outros são todos muito úteis, mas o higiênico, gente, o sentido dele é muito poderoso, porque é íntimo. É coisa que está dentro da gente, que se você não limpar, te dá doença, te dá mal. Aí levando isso para o lado, o sentido figurado, lá no nosso íntimo, é terrível também. Sim. É o que você acabou de falar, quando junta dentro da gente coisas que você não joga fora, não dela, então não limpou. Então o higiênico para mim, todos são bons, mas o higiênico para mim ele tem um significado muito poderoso. Exatamente. Todos são bons aqui, ó. Os 3 são papéis. Então nós todas somos mulheres. Nós todas somos seres humanos. Né? Se tivesse irmão aqui também, estava na linha porque é ser humano, criados por Deus. Então os 3 são papéis. Todos os 3 têm utilidades diferentes. Esse aqui, como a Eva falou, a gente pode usar no banheiro também se precisar, né? No caso de necessidade. É aquele negócio, né? Tem gente que tem propósito maior, né? Tem chamados maiores, vai fazer mais coisas, né? O papel toalha ele absorve, né? Se uma hora cai uma aguinha aqui, eu vim aqui com ele vai absorver água, não é isso? O papel A4, a gente pode tirar cheques, a gente pode anotar coisas nele. Levar a comunicação. Sim. Né? Antigamente só era com carta. Sim. Você tinha que ter o papel para você escrever. Isso. Né? A gente pode fazer N coisas, desenhos, igual as irmãs fez no início, né? E nesse papel, e ele é mais resistente do que os 2, tá bom? Ele é mais resistente. O papel é mais resistente. Então, falando da gente, tem pessoas que são mais resistentes, que suportam mais, tá? Que aguentam mais. Tem pessoas que absorvem, aí já tem um lado aqui, né? Do papel toalha que ele absorve. Então, cuidado com o que vocês absorvam. Mas não vai deixar de ser você, porque você absorveu. Absorveu, conseguiu tratar, resolve para nós. Nem procurar ajuda. Mas às vezes, se a pessoa Absorver coisas boas, também. aproveita. Sim. Né? Aprende. E aí, muita gente vai escolher o papel toalha, porque né, eu vou trabalhar, eu vou limpar minha mão, papel toalha, eu vou secar minha mão, papel toalha, derramar um negócio, papel toalha. Tem lá muitas utilidades. Tem irmã que gosta de cozinhar. Tem irmã que gosta de ser terapeuta. Tem irmã que gosta de chamar Então tem irmã que gosta de um tanto de coisa. E tem irmã que gosta de jogar só de mexer no cabelo. Só não sei se gosta de um tanto de coisa, não. E tá tudo bem. Você tem sua utilidade. E o papel higiênico é isso aqui. Normalmente a maioria não vai escolher. Banheiro, que nojo. Né? Pelo amor de Deus. Ô, irmã,
Mas o papel higiênico também, igual no hotel, pousada, essas coisas, faz muitos arranjos. Sim, com ele. No banheiro, muitos arranjos em cima da cama. Tem uns que são cheirosinhos, né? Sim, tem uns que tem. Eu não sei hoje, mas muito tempo atrás eu sei que existiam uns coloridos. Tem. Rosa, Preto. verde. Então tem gente que usa até para decoração. Sim, então tem várias utilidades. Não só que nós usamos, né, no banheiro. E dá bem nossas sentido no que a necessidades. irmã falou da gente mesmo. Às vezes a gente tem mais de um propósito, tem mais de um Sim. dom. Então, às vezes, uma coisa talvez nem casa com a outra. Exatamente. Mas aí é os mistérios de Deus Sim. mesmo, da forma que Ele usa a gente e às vezes surpreende até a gente Isso. também. Às vezes fala assim, não, eu sou mais tímida, mais retraída e tal. Igual a irmã contou, eu acho que eu não consigo. Mas aí, na hora que você decide dar o próximo passo, você vai Aí lá vai. e consegue. Sim, aí você vê. Dei conta. Então, assim, é o que você falou. Papel higiênico tem colorido, tem cheiroso, tem que você usa para fazer arranjo. E é isso, gente. Então, cada uma de vocês, tá? Tem propósitos maravilhosos na vida de vocês. Só não deixem com que feridas, dificuldades, dores, problemas, sabe? Perdoa, libera perdão. Isso não só entre nós, não. Libera perdão para a família. Vai liberar perdão. Perdão cura, viu? Libera perdão, porque a falta de perdão adoece. Traz rancor. E aí daqui a pouco você está angustiado. E assim, cada um de nós tem um propósito. Então a gente vamos focar no nosso propósito, deixar a nossa identidade aparecer. Porque não é bom quando a gente conversa com uma pessoa e aquela pessoa é transparente, você consegue ver quem a pessoa é. Não, que conversa agradável, que legal, que gostoso. E quando você conversa com a pessoa, você não consegue discernir a pessoa, é um pouco esquisito. Você sai dali e fala assim, não sei se a pessoa é boa, né? Não sei se a pessoa gostou da conversa ou não, né? Então assim, vamos colocar nossa identidade para fora, deixar Cristo resplandecer em nós, alegria pular para fora e ser feliz, porque é para isso que o Senhor também nos chamou, ser feliz, tá bom? Meu beijo para vocês, que Deus abençoe, muito obrigada novamente pela oportunidade de estar com vocês, para mim é um prazer gostoso, tá? E é isso. E que vocês sejam muito felizes e sempre abençoadas em nome de Jesus. Você vai ter a prova? Muito papel no papel higiênico. Irmãs, é maravilhoso, né? Eu sabia que Deus tinha uma mão muito grande para nós. E esse prato de identidade